Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou demonstrar como você deve fazer a ventosa dinâmica, também chamada de ventosa deslizante. Bem, nós anteriormente fizemos a prática da ventosa estática. Ela pode ser feita apenas dentro de uma sessão de ventosa terapia, como dentro da sessão de ventosa terapia, você também pode apenas aplicar a ventosa deslizante. Agora, eu sempre recomendo que você junte as duas formas de aplicação dentro de uma sessão que vai dar ali aproximadamente 50 minutos ou uma hora, que é a média da sessão de ventosa terapia, é o que é preconizado, tá bem? Agora, se você for juntar as duas, é importante que você siga a sequência que eu vou te passar agora. Fábio, que sequência é essa? É iniciar pela ventosa deslizante, tá? Eu vou demonstrar como vai ser feito, e finalizar com a ventosa estática. Fábio, eu não poderia fazer primeiro a estática e depois a deslizante? Se você fizer isso, você vai perceber que vai se tornar mais difícil a técnica. Por quê? Se nós aplicarmos primeiro a estática e aguardarmos o tempo que você escolheu para que o copo da ventosa fique ali na sua paciente, quando você retirar esse copo, você vai perceber que vão ficar elevações, tá? Aqui nas costas da paciente, por exemplo. E aí imagina que depois você iria passar o óleo nas costas da paciente e tentar deslizar o copo da ventosa. Você iria perceber que em cada elevação que o copo da ventosa estático deixou, a sua mão vai ficar prendendo, amarrando, justamente por causa das elevações. Então, se você fizer o contrário, como eu estou sugerindo, você vai conseguir arrastar o copo da ventosa de uma forma muito mais fluida e muito mais dinâmica, tá bem? Então, vamos lá. Já fiz a asepsia das costas da minha paciente e agora eu vou passar o óleo sobre as costas da minha paciente. Você pode utilizar também, se preferir, ou se a sua paciente preferir, um creme neutro de massagem, ou seja, um creme que não tenha princípios ativos, tá? Porque ele tem muito menos chances de gerar alergia ali na sua paciente. E se quiser um princípio ativo, tá? Pode associar ali a um princípio que elimine dor, como por exemplo a arnica, tá bem? Esse óleo que nós vamos utilizar aqui é um óleo de coco. O óleo de coco ele tem a função hidratante, mas dos óleos ele é considerado mais neutro, tá? Então eu coloco uma porção generosa aqui na minha mão, espalho ele sobre as minhas duas mãos e aproveito e faço uma fricção. Para que essa fricção? Para deixar esse óleo mais quente ali, para gerar um conforto na hora de colocar sobre as costas da minha paciente. Então imagina que a paciente já está relaxada, se você despeja o óleo direto nela ou sem fazer a fricção, ela vai se assustar por causa da diferença de temperatura e você pode quebrar o relaxamento que já está acontecendo ali com a paciente, tá bem? Então coloca primeiro na mão, fricciona, depois espalha sobre a região onde você vai aplicar. Para a ventosa deslizante, o óleo ou o creme, ele é obrigatório, tá bem? Ele é obrigatório. Sem o óleo você não conseguiria deslizar. Então, estou colocando um pouco mais de óleo e espalhando. Como é que vai ser feita essa ventosa deslizante ou ventosa dinâmica? Vou colocar o copo sobre a área desejada e vou fazer aqui, ó, meia sucção. Não vou fazer uma sucção completa, porque seria mais difícil de deslizar. Então agora, ó, eu vou arrastar o copo da ventosa, tá? Por onde é que eu vou arrastar? Acima da musculatura que a minha paciente está sentindo um desconforto. Então, ó, você vai arrastando o copo da ventosa e a sucção não se perdeu ainda. Você vai ver que no início, nas suas primeiras práticas, esse copo da ventosa vai ficar soltando. E é normal, você vai lá, recoloca o copo e faz a retirada do ar mais uma vez com a pistola. Aqui o copo ainda não soltou. O que eu quero que você perceba, relembrando aquilo que eu já falei na teoria, tá? Por quanto tempo eu vou ficar aplicando o copo da ventosa?
nós temos dois parâmetros, ou até surgir essa vermelhidão que acabou de surgir, ou se a vermelhidão não acontecer primeiro, você conta 5 minutos, você marca 5 minutos e passaria para a próxima região. Então aqui iria para o outro lado, né? Você pode estar se perguntando aí, eu posso passar por cima de um local que ainda está com a marca da ventosa? Não recomendo, tá? Ela está com essa marca porque nós estamos gravando aqui a prática em todas as regiões. Então, por quanto tempo eu vou ficar deslizando esse copo da ventosa? Ou até surgir hiperemia, ou se não acontecer primeiro, por 5 minutos. Então você vai deslizando o copo. Eu estou fazendo aqui de modo unilateral, né? Estou fazendo só com uma mão, mas você poderia também fazer dos dois lados de uma vez só, trabalhando de forma bilateral. Então coloco, né, os dois copos, faço a retirada do oxigênio e de forma simétrica e ao mesmo tempo vou fazendo dos dois lados. Então aqui, por exemplo, estou aplicando sobre trapézio, passando aqui pelos paravertebrais, de cima a baixo, e repetindo o movimento. Só que a vermelhidão já aconteceu, ou imagina que eu já atingi o tempo. Qual o próximo passo? Posso trazer as ventosas, olha, aqui acima da musculatura do grande dorsal, ou latíssimo do dorso. Qual o sentido, Fábio? Eu estou fazendo aqui no sentido das fibras musculares, mas não existe sentido obrigatório, você que vai criar esse sentido. O que eu recomendo é que, do mesmo tempo que você fez do lado direito, você faça do lado esquerdo, ou seja, que você procure ter uma simetria, para que não trabalhe de forma desproporcional os músculos, tá bem? Então vou fazer aqui mais um tempo, até gerar uma hiperemia. Esse copo acabou de perder a sucção, eu vou lá e recoloco. E continuo trabalhando. E agora, cheguei no quadrado lombar, vou ficar deslizando o copo da ventosa acima do quadrado lombar. Estou fazendo o mesmo sentido das fibras musculares, mas você pode mudar o sentido. Pode fazer, por exemplo, olha, de medial para lateral, indo e voltando também. Tranquilo? Agora, uma outra aplicação, né, dentro da ventosa dinâmica que costuma aliviar bastante, né, as dores do paciente é contornando as escápulas, porque nas escápulas ou ao lado delas, nosso paciente se queixa, né, normalmente de dor. Então você pode pegar um copo da ventosa e ficar contornando a escápula dessa forma aqui. Essa minha paciente tem uma facilidade em gerar, né, em produzir essa hiperemia, que é o aumento do fluxo sanguíneo, né, percebido através dessa vermelhidão. Então a vermelhidão já aconteceu, eu vou para outra região. Onde é que eu vou aplicar agora? Posso aplicar aqui acima da escápula. Muitas pessoas acham que a ventosa não deve ser aplicada aqui em cima porque acham que aqui só tem osso, mas na verdade nós temos aqui dois músculos. O que fica acima da espinha da escápula é o supraespinhal e o que fica abaixo da espinha da escápula é chamado de infraespinhal. Então já fiz a aplicação, já aconteceu a vermelhidão também e agora vou para outro lado. Aqui mais uma vez vou contornar a escápula, vou contornar a escápula, né, que geralmente o nosso paciente refere dor. A vermelhidão nela já aconteceu, não deixa ficar muito vermelho para passar para a próxima região. Da mesma forma que as ventosas estáticas deixam marcas arroxeadas, aqui também pode ficar se você ultrapassar esse limite de vermelhidão, tá bem? Fez a vermelhidão, libera a pressão. Eu fiz essa demonstração nas costas, mas você vai poder fazer a ventosa deslizante em qualquer parte do corpo, respeitando os locais que eu falei que são proibidos, como aqui no occipito,
como na fossa poplítea e como eu ainda vou falar que aqui na região anterior, aqui na dobra do cotovelo, na articulação do cotovelo. Então você deve evitar a ventosa deslizante nessas regiões e, claro, também nas regiões próximo à genital. Então esse aqui é um exemplo da ventosa deslizante. Mais uma observação, tá? Você pode passar de um lado para o outro, só que quando você for passar, você deve não fazer uma força contra a coluna aqui, mas puxa o copo da ventosa para cima, como quem quisesse tirar, e sem fazer com que o copo perca pressão, e passa para o outro lado, justamente para não machucar aqui os processos espinhosos. Então você tem que ter cuidado com as proeminências ósseas. E nunca apoie, solte o peso do seu braço contra o copo da ventosa. O que nós queremos com o copo da ventosa, ao aplicar a ventosa deslizante, fazer uma pressão negativa. Eu falei para você que você deve fazer meia sucção, porque a sensação que o paciente deve sentir é uma sensação agradável. Eu costumo dizer que a ventosa deslizante é como uma massoterapia ao contrário, como uma massagem ao contrário. Na massagem, o terapeuta exerce uma pressão positiva, ela está indo contra a musculatura, contra o tecido do paciente. E aqui na ventosa deslizante ou dinâmica, você faz primeiro a retirada do oxigênio, ou seja, você eleva tecido e ao deslizar o copo da ventosa, todo esse tecido está sendo tracionado. Então, por isso que é como uma massagem ao contrário, mas vai ser deslizante enquanto você estiver oferecendo uma sensação confortável para o paciente, tá? Existe um outro modo que a gente vai ver daqui a pouco, que é a ventosa para liberação miofascial, onde nós devemos seguir um sentido específico e deve ser com mais de uma sucção. Então, nesse outro tipo de ventosa, a sensação que o paciente sente ela é desconfortável. Então, não é mais uma ventosa dinâmica, onde eu quero oferecer uma sensação agradável, mas sim uma ventosa para liberação miofascial, que não é tão agradável assim, gera dor, gera incômodo, mas é necessária para casos específicos, tá bem? Então, te aguardo na próxima aula.